Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre a resposta do réu. A gente continua com os vídeos falando sobre a resposta do réu, mas agora a nossa temática ela vai se voltar especificamente para os mecanismos de resposta do réu. A gente tem a impugnação da matéria que foi alegada pela parte autora como princípio elementar, né, como fonte fundamental, como mecanismo fundamental. Mas a gente possui como o mais conhecido mecanismo o instrumento da contestação. A contestação está prevista no artigo 335 do Código de Processo Civil, leitura obrigatória, né, para todo mundo, para a gente poder se informar melhor sobre esse mecanismo, sobre essa ferramenta de defesa. E ela tem uma estrutura extremamente parecida com a petição inicial. Se você nunca viu uma contestação na sua vida, não se preocupe, petição inicial você já viu, né? A gente já viu isso em sala de aula algumas vezes, mas a contestação, eu acredito, opinião pessoal agora, que ela é muito mais fácil de se elaborar propriamente do que a petição inicial. Primeiro porque ela é uma peça menos complexa, porque ela tem menos fases em relação à petição inicial, e porque você, como advogado do réu, já tem os argumentos da petição inicial todos já desenhados, todos delimitados. Então, a sua defesa, como se estrutura pelo princípio do ônus da impugnação especificada, como se estrutura em cima dos fatos alegados pela parte autora, a defesa talvez fique menos difícil de você construir do que propriamente a petição inicial. Como é que é a estrutura da contestação? Primeiro, a contestação ela é uma ferramenta de defesa que, segundo o professor Luiz Guilherme Marinoni, ela é um instrumento que serve como posicionamento adverso ao que foi alegado pela parte autora. Então, o foco da gente sempre vai ser o que foi alegado pela parte autora, necessariamente. Como é que é a estrutura? Na petição inicial, lembra que você tinha um cabeçalho, né, que era o órgão para onde você direcionaria a sua petição inicial. Na contestação, a gente também tem um cabeçalho, mas tem uma diferença em relação à petição inicial. Na petição inicial, você identifica a competência, mas o advogado do autor não tem como saber ainda, a não ser quando são comarcas de vara única do interior, ele não tem como saber ainda qual é especificamente a vara, né, o número da vara para a qual vai ser direcionada aquela peça. Ele pode saber que é uma vara civil, que é uma vara penal, que é uma vara de registros públicos, ele pode saber qual é a competência, mas não necessariamente qual é a vara, se é a primeira, a segunda, a décima, porque quem vai definir isso é o setor de distribuição do fórum, não é o advogado. Já na contestação, quando a gente faz esse instrumento, considere que a gente já passou pela fase, a petição inicial já chegou ao juiz e a gente está começando, a gente já passou até pela citação. A citação já foi assinada pelo juiz, então a gente sabe precisamente quem é o juiz ou a juíza que está lidando com o processo. Então, naturalmente, a gente já sabe a vara, então se a gente já sabe a vara, a gente vai inserir isso no nosso cabeçalho. Então, ao invés daquele tracinho que a gente deixa em branco, né, na petição inicial, na contestação a gente preenche qual é a vara, qual é a competência. Depois do cabeçalho, na petição inicial a gente tinha a identificação da peça. Ação de alimentos, ação de indenização, ação de uso capião, a gente tinha o nome, né, a identificação da peça. Na contestação, essa identificação inicial, ela pode acontecer tanto antes da qualificação, como na própria qualificação, assim como na inicial, né? Não tem uma grande divergência quanto a isso. Mas a diferença é que no nome da nossa peça, a gente não precisa repetir o nome da peça da inicial, mas a gente precisa destacar qual é o número do processo. Porque senão a gente dificulta a vida do chefe de secretaria, né? Senão ele não vai localizar qual é a petição que a gente está distribuindo, a peça de contestação. Ele tem que estar no mesmo processo, então a gente tem que facilitar a vida do nosso coleguinha, do chefe de secretaria. Ou do supervisor de vara, como alguns preferem chamar. Depois dessa identificação, em que você pode colocar da contestação, ou da resposta do réu, ou contestação à ação de você identificação, necessariamente coloque o número do processo para identificar. Depois disso, a gente tem a qualificação. A mesma qualificação da petição inicial também segue o rito do artigo 319, inciso 2º, quanto às identificadoras da parte. Mas tem uma diferença. Como o autor e, teoricamente, o réu já foram qualificados na petição inicial, não há razão para o advogado do réu qualificar todo mundo de novo, porque vai ficar uma peça muito longa, não tem sentido, ela já foi qualificada na extrajudicial, na inicial, na petição inicial. Então, não tem necessidade de você qualificar de novo. Então, como é que fica a diferença?
A qualificação na contestação ela é muito mais enxuta, né? Ela é menos extensa, pode-se dizer, em relação à qualificação da petição inicial. Você continua tendo a obrigação de colocar uma fundamentação jurídica mínima, continua tendo a obrigação de falar sobre o respeito à autoridade julgadora, continua tendo a obrigação, sobretudo para a prova do exame de ordem, de colocar que existe uma representação legal com procuração em anexo, esses itens permanecem. Só que você não precisa colocar nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, todos aqueles itens que a gente costuma colocar na qualificação da inicial, eles podem ser mais reduzidos, né, na sua contestação, uma vez que todo mundo já foi qualificado na inicial. A gente só vai se preocupar com a qualificação da contestação do réu. A gente se preocupa se houver algum dado incorreto na inicial que prejudique, por exemplo, uma citação, enfim, do réu, a gente qualifica novamente o nosso cliente, que agora é o réu. A gente começa pela pessoa do réu, né? Mas se não houver a diferença clara entre um e outro, é que, primeiro, a qualificação da contestação ela é muito mais reduzida, e a segunda diferença é que, na inicial, a gente começava pelo nome do autor. Na contestação, a gente, obviamente, começa pelo nome do réu. Depois da qualificação, a gente vai ter a descrição dos fatos, mas agora sob o ponto de vista do réu, né? A gente vai falar sobre a síntese da inicial. Gente, essa síntese da inicial, ela pode ser antecedida por questões preliminares ou não. Lembra que a gente, na petição inicial, dizia que alguns elementos antecederiam os fatos, como gratuidade, com prioridade na tramitação, como tutela provisória, eventualmente, se fosse necessário, como um pedido de sigilo. Tudo isso antecedia a descrição dos fatos. Na contestação, acontece algo muito semelhante. Você pode, sim, inserir questões preliminares que estão previstas no artigo 337, no rol do artigo 337, todas pontuadas, e a gente daqui a pouco vai tratar sobre elas. Você pode inserir esse rol antes da síntese dos fatos, ou depois, porque o importante é que venha antes do mérito, né? O interessante é que venha antes do mérito. Senhores, essa síntese da inicial, ela não vai ser mais a repetição dos fatos alegados pela parte autora. Pelo contrário, ela vai ser a aplicação do princípio do ônus da impugnação especificada. A síntese da inicial, ou da verdade dos fatos pelo réu, vai ser o argumento jurídico utilizado, o argumento fático utilizado pela parte autora e a contraposição com o argumento fático utilizado pelo réu. Então, é como se você colocasse os fatos da petição inicial, mas agora sob o ponto de vista do réu. Depois dessa descrição, a gente tem a descrição, dessa caracterização, a gente tem a exposição do mérito. Lembra que na petição inicial a gente tinha do direito, da fundamentação jurídica? Na contestação é muito similar, só que a gente chama por mérito, né, que é o assunto central, é a defesa central do seu cliente. Via de regra, no mérito da contestação, assim como em muitas peças do direito, hoje em dia, a gente prefere utilizar julgados recentes. A gente prefere colocar a nossa exposição baseada em jurisprudência dominante de algum tribunal, né? Como a gente está no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, se puderem usar material do próprio TJCE, é muito relevante, né? Mas, claro, isso não impede de você usar doutrina, princípios, outras fontes do direito, artigos, isso não tem nenhum tipo de impedimento ou vedação legal para isso. Só se dá preferência, claro, aos julgados mais recentes nos tribunais superiores ou nos tribunais estaduais. Depois do mérito, você vai enfrentar o requerimento. Requerimento é diferente de pedido. Na inicial, o autor tem um objetivo, ganhar. Já na contestação, o réu ele não pretende ganhar nada do autor. O que ele pretende é não perder. E há uma diferença enorme nesses dois institutos. Quando o réu ele não quer perder, significa que ele só não quer ser ele não quer ser responsabilizado por algo. O réu quer não ter de pagar um valor para alguém. O réu não quer ter de ser punido por algo que ele entende que não deveria ter sido atribuído a ele. Enfim, ele não quer tirar nada do autor. Ele não quer ganhar nada da parte autora. Ele só quer não perder. E isso é o que faz a diferença na nomenclatura. Não ser pedido na contestação, mas sim requerimento. Que também é muito mais simples do que o pedido na inicial, porque ele tem poucos requerimentos a serem feitos. Basicamente, o foco do réu é dizer:
não fui eu, não foi bem assim que aconteceu, a história não é exatamente essa, e eu quero requerer a consideração pela total improcedência do pedido formulado pela parte autora, né? Entre outros requerimentos que a gente pode fazer e a gente vai acompanhar isso ao longo dos dias. Depois do requerimento, o tradicional seria inserir provas, né? Porque a gente está acostumado a isso na petição inicial. Mas lembrem-se, pela leitura do Código de Processo Civil de 2015, quem é obrigado a levantar provas é a parte autora, não é o réu. O réu, claro, ele vai levantar provas se o juiz tiver considerado a inversão do ônus da prova, ou se o réu tiver argumentos sustentáveis por provas pela materialidade que queira levantar na peça de contestação. Mas a exposição das provas não é algo obrigatório para a figura do réu. É interessante, mas não é obrigatório por lei. Depois do momento do requerimento, a gente já tem a nossa finalização, né, que é a descrição nesses termos, pede espera deferimento, local, data, mês e ano, e a assinatura do advogado com a indicação do número da OAB e da seccional. Então, esse é o perfil estrutural da contestação. Eu vou tentar mostrar para vocês agora como é que ela fica, né, como é que ela se realiza, essa contestação, de maneira mais sintética. Essa é a estrutura da contestação. Cabeçalho ou endereçamento, o número do processo, né, a identificação, a qualificação das partes de maneira bem mais sintética do que na inicial, questões preliminares, resumo da inicial, né, que é o confronto dos argumentos entre autor e réu, mérito, que é a fundamentação jurídica sob o ponto de vista do réu, o requerimento, que é a intenção de desconsiderar a verdade dos fatos alegada pela parte autora, se assim for, e a finalização, né, local, data, mês e ano, na assinatura, que é o seu mecanismo de finalização. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar um pouco da contestação. Ela é extremamente parecida com a petição inicial. Então, se você tem um bom treinamento em petição inicial, sem dúvidas, você vai ter um bom resultado para a resposta do réu. É isso, bons estudos e leiam o artigo 335 do CPC 2015. Tchau!